abertas aqui. Vamos trazer o Elton, que está aqui na nossa sala de espera, para a gente conversar um pouco com ele. Daqui a pouco tem alguns superchats aqui na fila também para a gente dar uma lida. Rodrigo. Vamos lá, um prazer então trazer ao vivo Elton Teixeira, secretário de Assistência Social e Economia Solidária da Prefeitura de Niterói. Prefeitura de Niterói, que a gente até falou ontem aqui, né? A Prefeitura do PDT, com a eleição do Grael, né? Que é o segundo prefeito já do PDT, o Rodrigo Neves, né? Foi o prefeito anterior. Uma prefeitura que tem aí uma tradição de programas sociais, né, Elton? E a gente queria, então, que você explicasse esse programa que vocês estão lançando, a Moeda Social em Niterói. Boa noite, obrigado pela sua presença. E se puder nos explicar o que é essa Moeda Social de Niterói. Eu sei que a prefeitura é do PDT, mas você é até do PT, né? Que tem uma coligação, né, em Niterói, né? Exato. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Daiane. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui o Boa Noite 247. Eu sou do PT, evidentemente, sou do PT desde os 16 anos. Muitos anos, então estou com 38. A moeda social, ela é um acúmulo de forças aqui na cidade de Niterói. Ela iniciou a sua concepção na gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, e com a pandemia em 2020 ela não pôde ser implementada, e o prefeito Axel Grael, que foi eleito no ano passado, colocou a moeda social Araribóia como um dos pilares do seu programa de governo. É bom a gente lembrar, Rodrigo e Daiane, que Niterói foi um verdadeiro exemplo no combate à pandemia, não só nas medidas sanitárias, com testagem em massa, criação do Hospital Oceânico, mas também nas medidas que buscaram mitigar os efeitos sociais da pandemia, os efeitos colaterais. Enquanto o governo federal não atendia as demandas da população com aquela proposta absurda de auxílio emergencial de R$200, aqui em Niterói foi criado o Renda Básica Temporária, que paga até hoje R$500 para mais de 50 mil famílias niteroienses. Então a gente está falando de praticamente metade da cidade que recebe R$500, e o prefeito Axel Grael estendeu esse benefício até dezembro de 2021. Famílias que estão no CadÚnico, famílias que têm filhos na escola, MEIs, o pessoal do Buscativa, pequenos empreendedores. E qual é o dia seguinte? Qual foi a solução que o prefeito Axel, coordenando o seu governo, com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, com a Secretaria de Fazenda, de Planejamento, a solução foi a gente beber um pouco na fonte da nossa vizinha Maricá, aqui do lado do governo petista, do prefeito Fabiano Horta. A gente foi ali beber um pouco na experiência que eles estavam tendo com a moeda Mumbuca, e a gente pegou um pouco daquela experiência, acumulou um pouco no GT que a gente criou para formular a moeda social Araribóia, e a gente conseguiu aprovar na lei. Hoje nós assinamos o termo de colaboração com o Instituto E-Dinheiro, que vai operacionalizar 8 bancos comunitários em toda a cidade de Niterói. E qual é o recorte, Rodrigo e Daiane? O recorte são 27 mil famílias de Niterói em situação de pobreza e pobreza extrema. A prefeitura vai pagar um benefício que vai variar entre 450 e 540 araribóias. Cada araribóia equivale a R$1. E onde o araribóia vai ser aceito? Na cidade de Niterói, nos estabelecimentos comerciais cadastrados pelas nossas agências do Banco Comunitário. E quem a gente está priorizando no cadastramento? Informais, pequenos empreendedores, MEIs, empreendedores da economia solidária. Essa é uma forma que a gente tem de desenvolver as nossas regiões mais empobrecidas. Niterói, para você ter uma ideia, é a cidade que tem a maior renda per capita do Rio de Janeiro. É quase o dobro da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, é uma cidade desigual. É uma cidade que tem comunidades, que tem favelas, que tem alguns bolsões de pobreza. E a prefeitura procura ter um olhar holístico sobre a sua população. E aqui na cidade, o prefeito Axel, o ex-prefeito Rodrigo, de fato colocam a população mais simples dentro do orçamento. Para se ter uma ideia, a moeda social, a prefeitura vai colocar praticamente R$80 milhões por ano. Uma outra ordem de grandeza, Rodrigo e Daiane, aqui em Niterói, o Bolsa Família beneficia 18.500 famílias. A moeda social vai beneficiar 27 mil famílias, praticamente 65 mil pessoas. Bolsa Família só beneficia 18.500 porque a gente vivencia um governo genocida, um governo que tirou o povo pobre do orçamento,
um governo que achatou e que terminou com o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, um verdadeiro know-how que a gente exportou para o Brasil inteiro, e a Prefeitura de Niterói vira e fala, se o governo federal não faz, a Prefeitura faz. E a Prefeitura incluiu os pobres no orçamento, um programa robusto, um programa amplo, que vai ser mais do que ajudar a dar condições dignas de vida para a população, vai ajudar a desenvolver o pequeno comércio, as regiões mais empobrecidas, os bairros, as comunidades da cidade. Muito legal essa proposta, hein, Daiane? Assim, acho que deu para entender de maneira bem didática. O Pedro Luiz Neto estava até perguntando antes do Elton terminar a explicação, e falou, moeda social é tipo a Mumbuca de Maricá. Então, o pessoal que é do Rio de Janeiro já ouviu falar da moeda social em Maricá. Tem gente perguntando se Macaé também tem, né? Enfim, tem várias interações aqui, muito interessante, porque dinamiza também o comércio local. A gente sabe que o Bolsa Família, Daiane, para quem foi para as regiões que eram mais empobrecidas do Brasil, com o Bolsa Família, você não salvou só as pessoas da fome, você dinamizou o comércio, o comerciante de classe média, o pequeno comerciante também gostava, porque a economia girava localmente. Então, é uma ideia muito interessante, né, Daiane? Exatamente, Rodrigo. Tem, como você destacou, vários comentários nesse sentido. José Lanes Vieira, minha Niterói querida, disse ela. Elô Potiguara, parabéns, Niterói. Lu diz, excelente iniciativa. E tem outros comentários nessa linha. Eu queria que o Elton destacasse um pouco para a gente qual é o perfil dos beneficiados, como é que vocês definiram esse perfil para que as pessoas que mais precisam realmente estejam nesse bloco, e quanto isso vai movimentar na economia, porque tem um trajeto, como o Rodrigo disse, importante nessa retomada econômica, que é o que o governo não tem feito e tem empurrado para frente essas medidas. Como é que isso fica configurado aí em Niterói? Daiane, antes de entrar no perfil dos usuários, eu queria falar que Niterói lançou um pacote de retomada econômica de praticamente 2 bilhões de reais que vão ser investidos em obras públicas e políticas sociais, em editais de fomento para a cultura nos próximos anos. Então, a moeda social ela se insere nesse pacote do Pacto de Retomada Econômica que o prefeito Axel fez, reunindo a sociedade, reunindo o setor privado. E como que a gente fez a seleção das 27 mil famílias que serão beneficiadas? A gente não inventou a roda, a gente pegou uma política pública, uma ferramenta que existe no Brasil há praticamente 17 anos, que é o Cadastro Único dos Programas Sociais. O CadÚnico, criado no primeiro governo do presidente Lula, ele te dá um verdadeiro retrato da situação daquela família. E a gente procurou casar o CadÚnico com o Bolsa Família e apresentar uma política pública que desse resposta às demandas. Então, o público já está ali identificado, nosso público-alvo, a gente procurou extrair de acordo também com as regiões empobrecidas do município. Então, o que a gente fez foi linkar a política de transferência de renda do governo federal, junto com a nossa política de transferência de renda e de economia solidária, que o município implementou, com o Cadastro Único dos Programas Sociais, que é uma ferramenta que dá uma fotografia muito próxima da realidade das famílias que estão inscritas ali. Elton, eu queria só, para quem não é de Niterói, não é do Rio de Janeiro, talvez você possa explicar por que esse nome, né, Araribóia, né, é o nome de uma liderança, se você puder explicar um pouquinho mais, mas para vocês parece óbvio, né, não precisa nem explicar, mas eu sei porque eu já tive algumas vezes em Niterói, todo mundo fala de Araribóia, né? Quem foi Araribóia, né? Por que esse nome? Da onde vem essa simbologia do Araribóia, né? O Araribóia foi um índio, né, que ajudou a expulsar os franceses do Rio de Janeiro e é uma grande figura da cidade. Então, aqui a gente tem a Praça Araribóia no centro do município e você tem diversos monumentos que remontam à memória dele. Então, é praticamente a principal figura da história do município e a gente procurou fazer essa homenagem da mesma forma que lá em Maricá eles homenagearam Mumbuca, que é uma região do município. Em Cabo Frio, eles lançaram também a moeda social local, homenageando parte da cultura daquela região. Lá em Palmas, por exemplo, a gente bebeu muito da fonte lá da comunidade das Palmeiras, eles homenagearam com o nome da sua comunidade. Então, a gente aqui procurou homenagear essa figura histórica do município. Perfeito.
Eu tenho que abrir o meu som, eu fecho geralmente porque eu fico aqui no teclado, então peço desculpas aqui. Elton, como é que funciona esse benefício, essa moeda? Vai ser, a pessoa vai lá, te retira no banco, ela recebe diretamente na conta? Como é que vai funcionar esse sistema para que as pessoas tenham acesso a esse benefício? O que a gente vai fazer nesse momento? A gente está abrindo as contas do público selecionado, dos usuários, né? Esses usuários, ao longo do mês de dezembro, vão receber os seus cartões magnéticos, ao mesmo tempo que a gente vai, as nossas agências, os nossos CRAs, vão fazer um treinamento com esse usuário. Para além de receber o cartão magnético, ele também, se puder baixar o aplicativo da plataforma digital para poder fazer o pagamento, muitas das vezes sem estar com o seu cartão de aproximação. Então, ele não vai precisar abrir a conta, ele já vai ter a conta aberta automaticamente, vai receber o cartão e vai poder utilizar esse cartão em todos os estabelecimentos comerciais cadastrados e que recebam o Araribóia. Por exemplo, diferentemente de outras bandeiras de cartão, a gente está colocando os informais. A gente tem um projeto piloto aqui na Vila Ipiranga, que é a maior comunidade de Niterói, e a gente cadastrou ali em torno de 600 prestadores de serviço. Então, você tem pedreiro, servente, a senhora que faz bolo, quem vende quentinha. Então, você tem uma rede de serviços de pessoas que ainda não estão na formalidade, que vão receber o Araribóia, porque o pagamento vai se dar por aproximação, basta a pessoa ter o aplicativo instalado no seu smartphone que você consegue fazer. Uma outra experiência que a gente vai fazer aqui também é que os bancos comunitários, cada transação vai ter uma pequena taxa que vai para o fundo do banco comunitário. Esse banco comunitário vai ofertar empréstimos pequenos a juros zero para os pequenos empreendedores do município. Isso é a grande sacada desse programa. A ideia é fazer com que a médio e longo prazo seja um programa que se retroalimente, mas que nesse momento, além do benefício para o usuário, a gente vai ter também a estrutura do banco comunitário, um espaço para poder dar crédito a juros zero, dar orientação sobre finanças solidárias, estimular o cooperativismo, e aí o cooperativismo de verdade, não esse cooperativismo pilantra que a gente assiste aí, um monte de gente que é dona de cooperativa, mas de fato o associativismo ali dentro daquela região. Então, nós vamos ter, além do programa de transferência de renda, também um espaço que vai trabalhar com as finanças solidárias, com crédito a juros zero, com o estabelecimento do plano de negócios, para que aquele território, aquela região se desenvolva. Muito legal. As pessoas aqui estão vibrando bastante. O Paulo Roberto Silva, esse é o meu Brasil. Parabéns ao povo e à Prefeitura de Niterói. Você sabe que, Elton, quase todo dia a gente abre aqui dando notícia ruim, né? Infelizmente, mas o Brasil está difícil dar notícia boa. Hoje, especialmente, a gente abriu com uma notícia bacana, que foi o Gilberto Gil tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras e, portanto, um imortal, que ele já era, né? Na música, um imortal das letras e tal. E das grandes melodias. Então, hoje tivemos o Gilberto Gil e estamos aqui trazendo uma iniciativa, em vez de ficar falando do que não dá certo, mostrar um pouco das coisas que estão acontecendo, a direção que a gente pode retomar, né? Que é alguma coisa. Temos tecnologia social no Brasil também, né? Já temos um certo acúmulo. Eu queria aproveitar, Daiane, a presença do Elton, que é essa figura que é ligado, é petista, ele disse aqui desde garoto, né? Está aí na prefeitura, que é do PDT, e falar um pouquinho do quadro político no Rio de Janeiro, Estado, né? Agora saindo de Niterói e pensando no Estado do Rio de Janeiro, tão castigado, né, nas últimas gestões, vários governadores presos, essa balbúrdia, né, que se tornou o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Como é que você está vendo o quadro? Você que é do PT, o PT parecia que estava mais próximo do Freixo na candidatura a governador, mas semana passada houve essa aproximação do Rodrigo Neves com o Lula. Como é que você está vendo? Como é que você, em Niterói, que tem essa aliança, pensa as possibilidades para o governo do Estado do Rio de Janeiro? Olha, Rodrigo, eu não tenho dúvidas de que o Rio de Janeiro precisa dar uma guinada à esquerda. Só a união das forças progressistas e forças de esquerda podem colocar o Rio de Janeiro no trilho do desenvolvimento. O Rio vem sendo castigado ao longo dos últimos anos, como você falou, com governadores presos, com governos que são incapazes de responder às demandas da população, e aí você tem demanda de política social, você tem demanda do transporte, de geração de emprego.
E você precisa ter um processo de unificação do campo das esquerdas. Você tem 2 candidatos no campo progressista que são excelentes candidatos, que é o Marcelo Freixo e o Rodrigo Neves. Rodrigo Neves foi prefeito de Niterói por 8 anos, foi deputado estadual, e a gestão que o ex-prefeito Rodrigo Neves fez em Niterói foi uma gestão de excelência. Você anda na cidade, é impressionante como ele transformou a cidade de Niterói. Eu acredito que o caminho que a gente precisa trilhar para frente é a gente ter a união do campo das esquerdas aqui, e que isso represente ter uma candidatura unificada, do candidato que tenha melhores condições de vencer as eleições, do candidato mais preparado, daquele que reúna as melhores condições para ser o governador do estado do Rio de Janeiro, junto com a eleição do presidente Lula, para que a gente possa voltar a ter os recursos voltados aqui para o estado do Rio. É o que eu repito, a gente precisa unificar o nosso campo para a gente poder disputar com o bolsonarismo. Eu acho que a entrada do Bolsonaro no PL, o Cláudio Castro acaba que não tem para onde correr, então ele vai estar no berço do bolsonarismo. Eu acredito que esse tipo de polarização ele vai varrer o Rio de Janeiro. Você vai ter uma disputa muito acirrada na Baixada Fluminense, você vai ter uma disputa muito acirrada em toda a região metropolitana entre Bolsonaro e Lula, e Bolsonaro, evidentemente, carreando parte do seu apoio político para o atual governador, e a gente precisa ter um candidato só na outra ponta, e eu acredito que esse candidato precisa ser um candidato que dialogue com a base do lulismo, dialogue com as classes populares, mas que fundamentalmente tenha um portfólio, um currículo, um leque de realizações para apresentar para a população fluminense, para apresentar para o povo do estado do Rio de Janeiro como perspectiva de mudança. Tudo bem, aí você vai ficar, né, Daiane? Eu não vou colocar o Elton nessa saia justa, deveria até, mas porque é o Freixo ou é o Rodrigo Neves, afinal de contas, que está mais preparado para conduzir essa aliança? Já que você disse que é um candidato só, porque eu estava achando que a tática do Lula poderia ser os dois, né, serem candidatos, cada um no seu partido, e o Lula ficar com 2 palanques. Você acha que tem que unificar os dois, é isso? Eu acho que como a eleição vai polarizar, e aí você tem o Bolsonaro muito claramente do lado do Cláudio Castro, a gente precisa ter um candidato nesse campo só, e é o que eu falo, tem que ser um candidato que reúna as condições de dialogar mais proximamente com a base do lulismo, com a população mais simples, com a população do subúrbio carioca, com a população da Baixada Fluminense, da região metropolitana. Então eu acredito que a gente precisa ter um candidato que seja um candidato com uma rejeição baixa, mas que principalmente um candidato que tenha algo para mostrar para a população. Okay, tem aqui alguns comentários dos nossos internautas no Superchat. O Celso Lopes mandou um Superchat aqui no apoio, assim como o Francisco Bonfim. Beijo, Francisco. O Marco Aurélio Faial Rodrigues, a Secretaria de Cultura de Niterói está atuando com toda a força e apoiando os artistas da cidade. Ele está afirmando isso aqui. Vou passar essa bola para o Elton para ele destacar essa questão. E o João Fernandes diz: parabéns, Niterói. Em Campinas, estamos montando uma associação para trazer um banco comunitário e utilizarmos o e-dinheiro. Queria que você falasse sobre essa questão aqui da cultura também, Elton. Sei que não é na sua secretaria, mas é de Niterói. A cultura aqui em Niterói, um dos pilares do Pacto de Retomada Econômica se dá através dos editais de cultura, de fomento. E, recentemente, o secretário de Cultura, Leonardo Giordano, junto com o presidente da FAM, Marco Sabino, eles lançaram um edital muito pujante aqui para o município, no sentido de apoiar a produção cultural local. Niterói é um polo de produção cultural no estado do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem muitos teatros, tem muitas áreas de cultura e que tem muitos grupos que fazem teatro, que faz música, que faz poesia. Então, aqui o Pacto de Retomada, ele tem a parte da infraestrutura, a parte social, a parte da economia criativa, e a parte de economia criativa não está ali só para inglês ver, não, tem recurso de verdade. O prefeito Axel aportou recurso ali porque ele acredita que esse é um dos grandes potenciais da cidade de Niterói. Muito bem, Daiane, acho que com isso a gente deu uma passada aqui interessante, trouxe um programa específico de uma cidade, bom, é a segunda cidade, não sei se em população, mas em peso econômico, certamente, do estado do Rio de Janeiro,
de qualquer maneira, é um exemplo, né? Maricá, as pessoas lembraram que também já fez a moeda social e outras cidades pelo Brasil, mas mostra que tem saída, que tem por onde o Brasil retomar, que a retomada passa por, né, a gente estimular o mercado interno. O Lula já fez isso, né, nos anos em que esteve no poder. É claro que a situação agora é mais dramática, é pior, mas tem prefeituras fazendo, mesmo no meio desse caos. Então é interessante a gente mostrar o que está acontecendo de positivo também e não ficar só na agenda destrutiva do Jair Bolsonaro. Isso é algo que a nossa comunidade cobra bastante aqui, viu, Elton? Trazer exemplos, coisas positivas. Senão, nós estamos aqui para quê? Para ver tudo desmoronar, né, e não tem saída? Não é por aí, né? Acho que nós temos saída. Então, eu queria te agradecer pela presença, pelas suas explicações e torcer para que dê muito certo esse programa para Niterói e para outras cidades brasileiras depois se expandindo. Obrigado, Elton.